A presença do Pai é notório no nosso meio para a glória de Deus. O pastor César outro dia fez menção aqui dos copastores que passaram anteriormente, o quanto sofre, né, quando ele não está, quando ele está em viagem. E eu não me importo. No começo foi um pouco difícil, algumas coisas que chegam até a gente, alguns comentários, algumas coisas. Depois a gente ora, põe nas mãos do Senhor, eu não me importo. Nem quem se levanta para ir embora, porque eu não estou aqui para agradar vocês. Não estou aqui porque você gosta de mim, ou se você gosta ou não gosta, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E o que eu transmito é a palavra de Deus. E se você não tem empatia com a palavra de Deus, você não vai ficar mesmo. Você não vai se agradar, você não vai gostar. Então, se você veio para louvar, agradecer, para exaltar aquele que reina, fique à vontade, glorifique, exalte, clame a Ele, glorifique a Ele, agradeça a Ele por estar com vida, louvado seja Deus. Mas se veio para crítica, para fiscalizar, não precisamos disso. Nós precisamos estar aqui para adorá-lo, para exaltá-lo, para continuar fazendo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para fazer na minha e na sua vida. E não há diferença de quem está aqui em cima para quem está aqui embaixo. Porque pegar um microfone, você pensa que é fácil? Cadê a pastora Cris? Está ali falando não. Gente, nós trememos, vocês não têm noção. Dá dor de barriga, dá frio na barriga, dá dor de cabeça, dá ânsia de vômito, dependendo da situação, é isso aí. Então, enquanto a gente está aqui ministrando a palavra de Deus, peça para Deus falar com você, peça para Deus tocar sobre a vida de alguém que está necessitado nesta manhã. Alguém entrou aqui entristecido, angustiado, talvez tenha gente aqui no nosso meio que está na escuridão e precisa sair da escuridão para ir para a luz, como foi aqui a abertura desta manhã maravilhosa. Vamos ter empatia com aqueles que estão glorificando, exaltando o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Quero compartilhar a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 9. Abra aí a sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 9. Eu não sabia que eu ia ministrar hoje, mas esse texto, eu comentei na sexta-feira com a Soninha e com a Cris. E já estava ali no meu coração, foi o que o Senhor falou comigo. E é o que eu vou estar passando para a igreja dentro daquilo que o Senhor quer falar conosco. 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1, que nos diz assim. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o trouxe da casa de Marqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E lhe disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatã, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem és quem é teu servo para que teres olhado para um cão morto, tal como eu? Versículo 8. Novamente. Quem é teu servo para que teres olhado para um cão morto, tal como eu? Aqui nós vemos o começo da história, onde
Davi se preocupa em abençoar alguém da casa de Saul, em abençoar alguém da família de Jonathan, a qual ele havia feito uma aliança. E a Bíblia ela fala sobre a história de Mefibosete, que era neto de Saul, filho de Jonathan, e que em determinado momento aconteceu um acidente, né? Como nós sabemos, quem conhece a Bíblia sabe, aconteceu um acidente com esse menino. Mas Davi, ele desejava abençoar alguém da família de Saul. Por tamanho o seu amor a Jonathan, ele procurou saber se ainda tinha alguém daquela família que ele pudesse ajudar. E aqui, como o texto diz, um dos seus servos diz que existia Mefibosete, morava numa cidade chamada Lodebar. E o nome Lodebar, o que é, o que significa? É um lugar sem pastagem, um lugar de miséria, um lugar de esquecimento. E o neto do rei Saul estava vivendo em um lugar assim. Por que esse neto ele não foi reivindicar os seus direitos? Por que ele não foi atrás de privilégios como o filho de Jonathan? Talvez a ama, que foi a quem deixou cair, tentando ajudar, tentando fugir com ele, talvez possa ter contado história para esse menino, que os pais dele e Davi tinham uma aliança, que eles tinham um amor um para com o outro, e talvez ele cresceu ouvindo as histórias. Mas segundo a lei em Israel naquela época, quando tinha duas pessoas que faziam aliança, tudo o que cada um delas possuía era colocado à disposição do outro. Ele podia ter reivindicado, ele podia ter ido atrás. Essa aliança se estendia por gerações, para filhos, para herdeiros. Mefibosete era filho de um herdeiro do rei Saul, mas estava vivendo na pobreza. Por quê? Porque ele tinha um problema com a sua identidade. Ele tinha um problema com a sua identidade. Ainda que soubesse de onde tinha vindo, quem era sua família, ele não o conhecia, ele não podia se aceitar, ele não podia aceitar a sua própria identidade pelo fato dele ser aleijado, pelo fato dele estar num lugar, como eu disse, um lugar de desprezo, um lugar de miséria, um lugar de esquecimento, um lugar de escuridão. Quando era criança, era um menino que estava no palácio, um menino que vivia ali usufruindo das coisas que era lhe oferecido como neto de Saul. O que é Lodebar? Lodebar para mim e para você hoje pode ser esse lugar de miséria, esse lugar de esquecimento, esse lugar de escuridão, esse lugar que alguém te fez entrar lá. Como a irmã Silene, exatamente como Mefibosete. Por estar aleijado, por estar fugindo, entrou num lugar que para ele não tinha mais expectativa de vida. E para nós hoje, aonde você está? Qual foi as palavras, quais foram as dores, quem foi que te machucou, que te levou para Lodebar? Quem te colocou em Lodebar? Quem te levou para Lodebar? Marcelene, as circunstâncias da vida, as situações, as decepções, as rejeições. Então,
Quem te deixou cair? Quem foi a pessoa que não suportou a tua dor e não te ajudou e te deixou cair? Mefibosete foi levado a Lodebar e lá ficou e foi levando a sua vida. Não possuía mais a riqueza do seu avô, nem do seu pai. Estava no esquecimento, na escuridão, vivia em Lodebar, lugar de miséria. Ele perdeu sua identidade. E hoje, nessa manhã, eu pergunto, para mim e para você, aonde você perdeu a sua identidade? Identidade do que, irmã Silene? De filho de Deus. De filho de Deus, porque não importa o que aconteceu, não importa como você foi carregado, não importa como você foi conduzido, não importa quais foram as circunstâncias que você enfrentou no teu passado, na sua infância, na sua adolescência, no seu caminhar, não importa. O importante é que você teve um encontro com alguém que transforma tudo isso e faz você sair de Lodebar e entrar em Jerusalém. Porque o nosso Senhor, Ele faz isso, Ele tira nós de Lodebar, de um lugar de miséria, de escuridão, e nos faz caminhar a Jerusalém. A realidade de Mefibosete, qual que era, irmã Silene? Isso, miséria. Menino aí que tinha entre 25 e 30 anos de idade. Talvez todo dia lamentasse a sua situação, assim como hoje. Tem alguém aqui no nosso meio lamentando todos os dias a situação. Talvez tivesse lembrança do conforto do palácio, dos cuidados que recebia. Agora Lodebar é a sua realidade. Uma terra árida, seca e miserável. Aonde você está? Aonde você está? O que é Lodebar para você? O que é Lodebar? Primeiro, o que é Lodebar para você? Irmã Silene, é esse lugar aí de dor, de sofrimento, de miséria. Eu não me sinto bem em lugar nenhum. Tudo para mim está perdido, tudo para mim está escuro. Alguém me derrubou, alguém me deixou cair e eu fiquei nesse estado. Qual que é a sua realidade? Qual que é a sua realidade? A minha realidade, irmã Silene, é estar em Lodebar. Será que hoje não é um dia que o Senhor quer mudar a tua realidade, a perspectiva de vida que Ele tem para você? Segundo ponto, a realidade de Mefibosete. Faça uma análise agora, enquanto eu estou falando, qual que é a sua realidade? Irmã Silene, a minha realidade é um coração angustiado, rancoroso, cheio de raiva, de inveja, de orgulho. Porque não conhecer a sua identidade faz isso com você. Nós estávamos falando aqui sexta-feira sobre comparação e competição. É o que faz o ser humano se comparar e competir com alguém. É quando ele não conhece a sua verdadeira identidade, quando ele não tem esse autoconhecimento de si mesmo. Faz com que ele quer o que o outro tenha, faz com que ele se compare, faz com que ele tenha o sentimento de baixa autoestima, de complexo de inferioridade, de inveja, de soberba, de orgulho. No caso de Mefibosete, ele já se põe logo como um cão morto. Irmãos, olha que coisa. Preste atenção e leia aí novamente quando ele fala com Davi, quando Davi se apresenta a ele e diz para ele:
que ele quer usar de benevolência por amor de Jônatan, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, de teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Ele se inclina e diz: quem é teu servo para ter olhados para um cão morto, tal como eu? Meu Deus! Meu Deus, a que ponto chegamos quando nós não reconhecemos e descobrimos a nossa verdadeira identidade? A nos colocar como um miserável, um cão morto. E trazendo para o nosso contexto de hoje, um cão morto, você passa na beira da estrada, alguém atropelou um cachorro e você vê lá, você para dar atenção? Você para enterrar? Você para fazer alguma coisa? Não, fica lá. Eu não sei se a rodovia é avisada, quem é responsável pela rodovia é avisado para tirar. E até num terreno, se você vê, você passa e finge que não está nem aí. Olha como esse menino se dispôs na frente do rei Davi. Mesmo sendo neto de Saul, mesmo sendo filho de Jônatan, o qual era amiguíssimo de Davi, a qual ele sabia que o pai tinha uma aliança com Davi, e agora Davi é o rei. Davi o quer restituir, Davi quer dar aquilo que é de direito dele, e ele diz: o que o senhor quer com um servo como eu, um cão morto? Como é difícil a gente entender quem nós somos, quem verdadeiramente nós somos, porque Mefibosete é, nesse contexto, neto do rei Saul. Quem é você? Quem é você diante do Pai? Quem é você diante do Criador? Terceiro, irmãos, a vida de Mefibosete começa a mudar. Por isso que eu estou perguntando: quem é você? Em que contexto você se encontra? Você se encontra em Lodebar ou você se encontra na caminhada para ir para Jerusalém? Porque se você está em Lodebar, a sua vida pode começar a mudar a partir de hoje da tua atitude, da tua vontade, do teu posicionamento. Irmã Silene, não dá, eu não consigo perdoar, eu não consigo viver bem com essa situação. Então, para você chegar lá em Jerusalém, você vai ter que dar os primeiros passos. Está aleijado? Pede ajuda que alguém te leva. Está como Mefibosete, aleijado de ambos os pés? Peça ajuda para alguém te levar. Peça alguém para fazer com que você dê passos em direção à mudança, em direção a algo novo. Em direção àquilo que Deus tem preparado para você. Após chegar na casa do rei, ser recebido, receber todas as instruções, receber ali a orientação de que ele ia ter um servo para ele, para cuidar dele, das coisas dele. Mesmo ele se colocando como um desqualificado diante de Davi, Davi manteve a sua palavra. Davi fez aquilo a qual ele havia falado, a qual havia prometido. Mefibosete, nesse contexto, nessa história, nós sabemos que depois tem a questão lá que Davi perde tudo, mas não vou entrar nesse mérito, vamos falar somente desse contexto hoje. Para esse contexto, Mefibosete não moraria mais em Lodebar.
ele estaria sempre sentado à mesa do rei. Por isso que eu falei aqui, está aleijado, peça ajuda para alguém te conduzir. Para você dar os primeiros passos para a mudança da sua história. Dê os primeiros passos. Talvez aqui, quando Davi começou a falar, Mefibosete não estava acreditando no que estava ouvindo da parte do rei. Ele não estava preparado para ouvir isso. É tanto que ele se coloca como um cão morto. Ele se coloca como uma pessoa sem valor, desqualificada, jogada. E era assim que ele estava. E era assim que ele se encontrava. Nesta manhã, o Espírito Santo do Senhor possa trabalhar nos nossos corações e você possa entender que o encontro que vai te levar até o Rei dos Reis é um encontro de favor do Rei para com as nossas vidas. Irmã Silene, que encontro é esse? Esse encontro que está falando aqui, que Mefibosete vai sentar à mesa, que vai ter riquezas, que vai ter bens? Não. Nós podemos ter, não é problema. Mas o que eu estou dizendo é alcançar a salvação. É alcançar verdadeiramente aquilo que nós precisamos. Aquilo que o Senhor nos oferece, o que Ele nos oferece, salvação, vida eterna. Vida eterna, não se prenda em Lodebar com os seus sentimentos, com as suas questões de infância, de adolescência, do passado, que alguém pisou no teu pé, que alguém te magoou, que alguém fez algo e você não consegue perdoar. Porque você vai ficar lá. Porque o encontro com o rei, quarto ponto, o encontro com o favor do rei. Mefibosete vai ao encontro do rei e esse encontro é um encontro favorável. E para nós, o nosso encontro ao Rei dos Reis também é favorável. É um encontro de salvação, de libertação, de restauração. E quem está em Lodebar se sentindo desta forma, desse jeito, hoje é dia de você ir ao encontro do Rei. Ou melhor, Ele marcou um encontro favorável conosco nesta manhã. Ele quer nos sarar, Ele quer sarar as feridas. Ele quer estancar o sangue que há dentro de você, jorrando anos e anos, por uma coisa que você não consegue perdoar, por algo que você não consegue resolver, porque você está num lugar de miséria, num lugar de esquecimento. Ei, o Senhor não nos esqueceu, não. Ele marca um encontro conosco favorável. Que favor é esse, irmã Silene? É a sua graça que é um favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, e ainda assim Ele está nos oferecendo. Oh, aleluia! E nós queremos dar um passo para trás, se esconder em Lodebar, com as nossas misérias, com as nossas dores, com os nossos lamentos, com as nossas tristezas, porque ninguém pode saber o que eu sinto. Porque ninguém pode saber o que está aqui dentro. Continua assim. Sabe o que nós devemos fazer? Eu falei que é algo impactante, a forma com que Mefibosete se apresenta ao rei, mas é assim que a gente tem que se apresentar sobre o Rei dos Reis. Eu sou um miserável, um cão morto. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu estou num lugar de miséria, de sofrimento. Eu estou num lugar onde não tem paisagem, onde não tem pastagem, é tudo seco.
não tem verde, não tem, a minha vista não tem nada que me chame a atenção, que me faça ver algo novo. E o Senhor nesta manhã está dizendo para mim e para você, o encontro com o favor do rei. Com o encontro com o favor do rei, e para nós aqui foi com Mefibosete e o rei Davi, mas para nós é com o rei dos reis, é com o Senhor dos senhores. Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, Davi deu a Mefibosete. De cão morto, da forma com que ele se apresentou ao rei Davi, de cão morto, para um menino que entrou em Jerusalém, de Lodebar, de uma cidade, de um lugar de miséria, de esquecimento, de dor, de cão morto em Lodebar, para se assentar à mesa em Jerusalém. Sabe o que isso significa? Que Lodebar é o lugar onde alguns estão morrendo, onde alguns estão se acabando. Lodebar é um lugar onde muitos estão vivendo no desânimo, na desistência, no desespero. Na caverna, na miséria, na falta de perspectiva. Sendo uma fonte seca, um barco à deriva. Como diz o louvor, uma noite sem lua, um verão sem calor. A história de Mefibosete hoje para nós aponta para aqueles que olham para o seu passado, questionam o seu presente e já sentenciaram o seu futuro. Porque foi assim que ele chegou lá. O que você quer com um cão morto como eu? Abandonado, esquecido, jogado na miséria. Talvez na cabeça dele fosse assim, eu vou lá e ele vai me matar, né? Porque eu sou, pelo que eu entendi aí, eu sou o único descendente da família de Saul, da casa de Saul, então ele vai me matar para eu não reivindicar os meus direitos. Igreja, pare de se colocar em Lodebar. Se tem uma coisa que hoje é evidência, é que na área emocional, as pessoas têm se colocado com essas questões emocionais de uma forma tão exagerada que elas estão ficando numa autocomiseração. O que é isso, Marcelene? Alguém tem que ter dó de mim. Tadinha, oh meu Deus. Aí tudo que faz é para alguém ter dó, para olhar, para ser visto. Como eu falei, complexo de inferioridade. Tantas outras coisas que nos faz ter esse sentimento, porque nós estamos sofrendo. Alguém tem que ver a nossa dor. Saia da autocomiseração. Você é filho de Deus, você é filho de um pai que está aqui te oferecendo um encontro favorável, te oferecendo graça. Te oferecendo salvação, te oferecendo vida eterna. Precisamos sair desse contexto de autocomiseração que, ai meu Deus do céu, eu vou para Lodebar, para o lugar de miséria e de esquecimento, porque a irmã Silene passou por mim e não me deu a paz. Irmã, tu vai ficar lá. Irmão, tu vai ficar lá. Eu vou continuar andando aqui. Para. Mefibosete foi para lá porque estava fugindo.
e a ama dele para proteger. Uma vez o pastor César falou que às vezes até quem quer nos ajudar nos atrapalha. Às vezes quem quer nos ajudar e nos ama, às vezes erra conosco. Quer saber de uma coisa? Vai na família. Quem que mais erra um com o outro? É pai com filho, mãe com filha, marido com a esposa, esposa com o marido. Isso acontece na nossa casa, é quem está do nosso lado. É quem está vivenciando o dia a dia conosco. Ela foi pegá-lo para fugir, para sair daquele contexto, com medo desse menino ser morto. E ele cai, fica aleijado de ambos os pés. Então pare de apontar para o seu passado, de ficar olhando para o seu passado, questionar o seu futuro, e questionar o seu presente e sentenciar o seu futuro. Ai, não, comigo não dá, não vai acontecer, não é para mim. Eu vou continuar sempre nessa escuridão, nessa escassez. Quando eu disse que Mefibosete aqui aponta para aqueles que olham para o passado, Davi aponta para Deus, que não esqueceu de você, que não esqueceu de você, que sabe que você está em Lodebar, que sabe dos teus sentimentos, das tuas dores, dos teus momentos difíceis. Que hoje o Espírito Santo possa entrar em Lodebar, para tirá-lo de lá, para tirar você de lá e transportá-lo para Jerusalém. Que hoje o Espírito Santo faça isso na minha e na sua vida. Tirar você de Lodebar e transportar para Jerusalém. Igreja, Jerusalém é a nossa posição em Cristo. Jerusalém é a nossa posição em Cristo. Que posição é essa, irmã Silene? Quem agora está com Cristo e nova criatura é, e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Lodebar vai te remeter ao passado, às coisas velhas, antigas. Jerusalém te remete, te traz a posição de que você está com Cristo, que você quer viver com Cristo, que você quer andar com Cristo. Porque você já não é mais quem você era. Agora, se você, por algum instante na caminhada, paralisou e está voltando para Lodebar, então precisa de uma transformação, precisa de uma mudança. Precisa se dispor de verdade aos pés do Rei dos Reis e dizer para Ele como que você se sente. Um cão morto, um miserável, um esquecido, um abandonado, um rejeitado, um afligido. A realidade de Mefibosete foi mudada. E o Senhor está dizendo para nós nessa manhã, a sua realidade, filho, filha, também pode ser mudada através da minha presença, através de você vir à minha presença. O Senhor quer mudar a sua também. O Rei Jesus está te chamando para sair de Lodebar e entrar em Jerusalém. Igreja, irmãos, quem nos ouve pela internet, saia da escuridão, saia da cidade de miséria, do lugar de miséria, do lugar de esquecimento. Saia desse lugar que não tem pastagem. Saia desse lugar onde não tem expectativa.
Saia deste lugar aonde você está sofrendo e cada dia mais aumentando as suas feridas. Saia. O Senhor Jesus está te chamando para sair de Lodebar e entrar em Jerusalém. Saia do pecado, saia do engano, saia da escuridão, saia das trevas. Venha para Jesus, venha para Jerusalém. Hoje o Rei está te proporcionando um encontro verdadeiro com Ele. Encontro de restauração, de transformação. Irmã Silene, é que você não conhece as minhas feridas, as minhas dores. E você não conhece as minhas. E você não conhece as minhas. E eu quero finalizar dando um testemunho de uma realidade que eu vivi por muitos anos. Eu já até comentei algumas vezes aqui, preste atenção. Aumente a sua atenção neste momento. Já falei algumas vezes aqui que eu vivenciei na minha infância a rejeição. E durante muito tempo foi muito difícil para mim. Porque para um filho, você vê a mãe, no meu caso a rejeição foi materna, você vê a sua mãe te rejeitando. E para que vocês entendam o contexto, quando eu tinha 3 anos de idade, a minha mãe deixou eu ir morar com a minha avó, e elas moravam perto, lá no Nordeste, lá no Pernambuco é sítio, então as casas são muito próximas. E a minha avó morava aqui em São Paulo, foi para lá, e para ela não viver só, ficar só, deixaram eu ir morar. Ou melhor, minha mãe deixou, meu pai não queria. Eu ir morar com a minha avó, e eu morei com a minha avó, eu fui criada pela minha avó dos 3 aos 10 anos de idade. Mas todas as vezes que eu ia à minha casa, que para mim é a minha casa até hoje, eu falo assim, da casa dos meus pais, eu era colocada para fora. Aqui não é o seu lugar. O que você está fazendo aqui? Volta lá com a sua avó, lá é seu lugar, lá é a sua casa. E isso eu ouvia da minha mãe, e algumas vezes, por a minha mãe pronunciar isso, os meus irmãos falavam isso para mim também. Então, eu ouvia ela falar, achava que ali não era o meu lugar. E eles faziam isso comigo. Com 13 anos, a minha avó me devolveu para a casa dos meus pais. Não vou entrar aqui no contexto, porque é longo, mas porque ela me ensinava a fazer coisas que eu vivenciava coisas com ela, que o dia que eu fiz, ela não aceitou e ela mandou o meu pai ir lá me buscar, e ele falou assim, não fui eu que ensinei, foi você que ensinou, então agora aguenta. E aí ela me devolveu para a casa dos meus pais. E o meu pai, sabendo que eu não ia me dar bem com a minha mãe, porque ele já sabia, a gente não dava certo, ele me deixou ir morar com a minha tia em Camaçari, na Bahia. Eu fiquei 1 ano lá, de 13 para 14 anos. Uma menina. Eu me emociono, não é porque tem nada aqui ainda do passado, não. Me emociono porque eu tive que, a partir daí, tomar decisões sozinha. E quando eu estava ali na casa da minha tia, eu trabalhava, o salário do mês era R$50. E eu disse, não, eu preciso ir para um lugar onde eu preciso ganhar mais, onde eu preciso... Como que eu vou sobreviver? Como que, quando eu atingir uma maioridade, como que vai ser com esse salário pequeno? Eu entrei em contato com uma prima aqui em Campinas, falei para ela arrumar serviço para mim, que eu viria para cá. Meu pai e a minha mãe nem sabiam. Quando eles ficaram sabendo que eu vinha para Campinas, já foi quando eu estava chegando na minha casa, saindo ali da Bahia para ir visitar eles, para depois já vir para cá. Meu pai, muito preocupado, porque ele sempre deu atenção, ele ligou para minha prima, conversou com ela e falou, olha, a responsabilidade dela está nas suas mãos. Eu desci na rodoviária de São Paulo, dia 10 de janeiro de 99. Igreja, desde então eu não voltei mais para a casa dos meus pais. Todo esse tempo eu estou aqui. E a situação continuou mal resolvida com a minha mãe.
continuou mal resolvida por anos e anos e anos, até que eu e o Jorge se encontramos, fomos morar juntos. Nesse período, logo no início, quando nós fomos morar juntos, eu perdi um irmão, que tinha 16 anos, ia fazer 17. E a partir daí começou um trabalhar de Deus na vida da minha mãe. Porque meu irmão teve câncer, ela teve que cuidar, teve que sair de casa e ir para a capital, para o Recife, para ficar integral com o meu irmão. E ali começou um processo de trabalho na vida da minha mãe, porque a rejeição não era só comigo, era para os outros também que estavam em casa. Mas eu não entendia por que comigo era mais forte, por que comigo era mais precisa. Resumindo para vocês, Deus começou a trabalhar na vida da minha mãe, porém, ela começou a passar muito mal por causa da perda do meu irmão. Meu irmão veio a falecer e eu trouxe ela do Pernambuco para dentro da minha casa. E eu me emociono porque eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse estar na mesma casa que a minha mãe. Sabe por quê? Porque eu a odiava. Dá para entender isso? Uma filha odiava a sua mãe. Eu a odiava, eu não queria saber da minha mãe por perto, porque ela me causou muito sofrimento, muitas dores. Mas no momento que a minha mãe chega na minha casa, eu ofereci para ela tudo que eu podia oferecer. Tudo. Ao contrário daquilo que eu havia recebido. Naquele momento, naquele instante, naqueles 4 meses que ela conviveu comigo, eu ofereci o melhor que uma filha pode dar a uma mãe. É tanto que depois, quando ela voltou para lá, ela falou: filha, eu sinto saudade. Digo, o dia que eu não estava bem, você vinha com um comprimido na mão para dar para mim, para eu tomar o meu remédio. E nesse período de 4 meses, nós fomos tratadas. Houve um pedido de perdão da parte dela, um pedido de perdão da minha parte. E Deus começou a trabalhar em mim. Comecei a ver as coisas diferentes. Deus se revelou a mim com o seu amor, por isso que sempre eu cito aqui para vocês, eu não mendigo amor de ninguém. Você me ama? Amém. Não me ama? Não tem problema. Porque o maior amor me ama. O maior amor te ama. Você não precisa ficar pedindo esmola de ninguém, não. E quando eu descobri isso, foi libertador. Eu não preciso mendigar o amor da minha mãe. Eu não preciso mendigar o amor dos meus irmãos. Eu não preciso mendigar o amor de quem me rejeita. Não. Porque eu tenho alguém que olha para mim e me vê diferente, me vê como filha de verdade. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tudo certo, tudo resolvido, coração limpo, não tinha mais raiva da minha mãe. Porém, eu não entendi essa situação. Na minha cabeça não entrava. Como que uma mãe pode ser, e principalmente a partir do momento que eu passei a ser mãe, que eu dei à luz, eu queria muito ser mãe. Falei isso domingo, ali no São Domingos, dei o testemunho de como era a minha ansiedade em querer engravidar, porque eu queria ser mãe, eu queria saber que sensação é essa, porque eu não tive uma mãe, então eu quero saber que sensação é essa de ser mãe, e eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. É tanto que o Ricardo brinca que o Jorginho é filho de mamãe, porque eu bajulo, eu cuido, porque eu não tive isso. Tudo bem, a gente às vezes exagera e até estraga, mas eu quis fazer isso. E é a partir do momento que eu sou mãe, que eu entendo, que eu começo a ver, eu falei, peraí, mas tem alguma coisa de errado, gente. Se eu choro com uma criança que tomou uma vacina, está com dor na perna, e eu estou chorando por causa dessa criança, como que um ser humano fala que você é filho do diabo, que era isso que eu ouvia da minha mãe? Eu falei, não, isso não é normal. E eu precisava entender, mas não tinha oportunidade de entender, porque eu não tenho convivência com a minha mãe. E além de não ter convivência, também não tenho afinidade com ela. Nós não desenvolvemos isso. Pastor Djalma, eu posso sentar com a sua esposa hoje e contar tudo a respeito das coisas pessoais, coisas íntimas minhas com a Cris, eu não consigo falar com a minha mãe. Não foi desenvolvido isso. E eu falei, como que eu vou descobrir? Como que vai ser isso, Senhor? Passando-se os anos, quando segunda gestação que eu perdi o bebê,
A Cris e a Soninha me ajudaram, me abraçaram. Eu falo que eu sou grata a essas meninas assim, de uma forma maravilhosa. Elas não sabem, nem têm ideia. Eu falo, mas vocês não sabem o que tem aqui dentro de mim. Me ajudaram, e quando elas começaram a fazer o grupo terapêutico, e nos momentos que a gente se encontrava, algumas coisas foram fluindo, algumas coisas foram aparecendo. A Cris falou uma palavra que para mim, uma frase que para mim foi acender a lanterninha: o ferido fere. Falei, opa, se o ferido fere, alguma coisa aconteceu lá atrás com ela. Mas o que se eu não consigo desenvolver uma intimidade com a minha mãe e perguntar para ela? Irmãos, passou anos. Isso foi quando eu perdi o bebê que eu descobri essa questão. Passou anos. Quando o pastor César falou para a igreja que ele havia orado e o Senhor havia falado para ele por 3 vezes que seria eu que iria auxiliá-lo, eu precisei de terapia de novo. Porque fui pega no susto, fui pega de surpresa. Tem as questões da rejeição, de novo. Tem as questões de representá-lo. E tantas outras coisas. Eu fui conversar com a Cris, sim, você precisa de terapia. Me indicou uma pessoa, eu fui, passei ali, acendeu outra lanterna. Porque para tratar o que você está sentindo agora, volta lá atrás. E aí a terapeuta falou assim, Silene, você realmente está sarada, perdoou a sua mãe, a gente percebe isso na conversa, mas deixa eu te falar uma coisa. Isso foi libertador e assustador ao mesmo tempo. Ela falou assim para mim, você sabia que a sua mãe ofereceu para você o que ela tinha para dar? Eu falei, epa. Regalei uns olhos desse tamanho. Falei, como assim? Como assim? Alguém tem isso para dar? Desprezo, palavras duras, xingamento, dizer que você é filha do diabo. Peraí. Aí ela foi pontuando. Ela começou a dizer assim, Silene, no seu processo, quem te rejeitou? Eu disse, a minha mãe. E o seu pai? Não. Sempre me deu amor, sempre me deu carinho, sempre me deu atenção. E na história da tua mãe? Eu parei, meu olho encheu de lágrimas, minha mãe não teve o amor de pai, não teve o amor de mãe. Ela nem conhece o seu pai. Ela viu uma vez de longe, não teve nem contato. A mãe o abandonou e deixou exatamente como ela fez comigo, deixou na casa da avó. Para viver os desvaneios da vida, para viver sua vida, suas coisas, para viver casamento, para viver vida amorosa, para viver histórias. Quando voltou para a cidade onde elas moravam, minha avó não quis saber da minha mãe e continuou deixando ela na casa da minha bisavó. E eu falei, opa, verdade, ela ofereceu o que ela tinha e o que ela tinha era nada. Quem vive uma situação como essa tem amor? Não tem. Quem vive uma situação como essa recebeu amor fraternal de pai e mãe? Não. Não tinha nem para contar, nem para conversar, para nada. E aí eu falei, nossa, nunca tinha pensado nisso. E aí a terapeuta falou assim, pense sobre isso. Eu falei, eu vou pensar, vou orar e vou fazer mais. Eu vou reunir as minhas irmãs e vou contar isso para elas, se foi o que eu fiz. E as minhas irmãs choraram tanto nesse dia, porque ninguém conseguia entender o porquê que a minha mãe fazia isso. Só que não é o fim da história. Um dia, fazendo uma live aqui na igreja, com a própria terapeuta que estava cuidando de mim, a minha mãe entrou na live, participou, depois passou 1 ou 2 dias, ela me ligou, ela falou assim, filha, que assunto gostoso, que coisa gostosa, porque estava falando sobre família, estava falando sobre paternidade, sobre maternidade, e aí ela pontuando algumas coisas que ela aprendeu, que ela achou interessante, e aí eu comecei a conversar, e já fazia um tempo que eu estava orando, e eu falava para Deus, me dá a oportunidade de falar com a minha mãe, já que eu não tenho afinidade com ela,
de falar a respeito da forma com que ela tratou as minhas outras irmãs, porque eu já a perdoei, e ela já me pediu perdão. E eu não sei, eu vejo as minhas irmãs num declínio emocional por causa disso muito grande. Então o Senhor me dá a oportunidade de falar com a minha mãe, que ela também precisa conversar com essas outras filhas, que ela também precisa liberar perdão, que ela também precisa pedir perdão. Irmãos, eu fiquei 1 mês orando. Aconteceu essa live, a minha mãe ligou. E aí eu comecei a conversar. Eu falei, mãe, a senhora precisa. Ela começou a pontuar essas coisas da live. E eu falei, a senhora precisa, de fato, orar e pedir para Deus lhe dar direcionamento, estratégias, ideias. A senhora também abordar as minhas irmãs, conversarem com elas, expressar, falar. Aí a minha mãe me pegou como a sua terapeuta naquele momento. E a minha mãe desabou, falando a respeito das dores que ela sentia da sua mãe. Ela começou a falar que ela não sentia amor, coisas que exatamente o que eu sentia por ela. Ela não sente até hoje pela mãe dela. Nós estamos num processo, né, Elaine? A Elaine está no grupo comigo. A Elaine, essa semana conversando, a minha mãe está num processo de mudança, num processo de restauração. E quando eu conversei com ela, comecei a conversar, e eu falei, mãe, a senhora precisa conversar com as meninas, a senhora precisa trabalhar isso. Hoje, eu e a senhora, eu posso dizer, irmãos, de verdade, eu ligo para minha mãe toda semana, eu digo com muita precisão, todas as vezes que eu vou desligar o telefone, mãe, eu te amo, e te amo de verdade. Deus fez nascer amor no meu coração pela minha mãe, que eu a odiava. E eu disse para ela, mãe, do mesmo jeito que eu demonstro esse amor para você e é verdadeiro, isso precisa também ser na vida das minhas irmãs. Irmãos, a minha irmã começou a chorar, começou a falar a respeito do que ela sentia a respeito da sua mãe. E ela disse, filha, eu a culpo. Tudo isso que eu sinto, todos esses sentimentos que eu tenho, eu a culpo porque ela me deixou vulnerável. Ela foi negligente com a minha criação. Ela foi negligente comigo, ao ponto de eu ter sido abusada na infância e nem ela sabe até hoje. Irmãos, você tem noção que a minha mãe falou para mim que somente o meu pai sabia dessa história e que ela estava me confidenciando aquilo? Eu falei, meu Deus, fechou um ciclo, irmãos. Fechou um ciclo na minha vida. Eu digo, pronto, acabou. Eu entendi tudo, né, Cris? Depois eu conversei com a Cris, eu falei, Cris, entendi tudo. Agora eu entendi. Só que agora estou num processo de ajudar a minha mãe com relação às minhas outras irmãs. E com relação à sua própria mãe. Comecei uma mentoria, acho que tem uns 15, 20 dias. Como superar traumas e dores do passado. Do nada, entra lá no grupo a minha mãe. Falei, meu Deus, pensei em desistir na hora. Não foi, Elaine? Falei, gente, e agora o que eu vou fazer? Como que eu vou mentorear minha mãe? Irmãos, vocês não têm noção do que Deus está fazendo na vida dela. Vocês não têm noção de como ela se abre no grupo, de como ela fala, de como ela é pontuada em algumas palavras, em algumas questões, e ela fala assim, isso aí me abriu a mente para isso, para algo. Irmãos, em nome de Jesus, venha para Jerusalém, venha para Jesus. Hoje o Rei está te proporcionando um encontro com Ele. Se eu tivesse ficado em Lodebar com a minha mágoa, com a minha raiva, com os meus rancores, com as minhas dificuldades com a minha mãe, eu não estaria vivendo esse processo hoje. Portanto, ser chamado à mesa do rei, como Mefibosete foi, nós estamos sendo chamados à mesa do rei para ser restaurado, transformado, confrontados. Porque vamos ficar guardando coisas dentro do nosso coração, uma escuridão em Lodebar até quando? Se o próprio rei está dizendo, eu estou proporcionando para vocês nesta manhã graça, graça, graça. Oh, aleluia! Você não merece, filha, você não merece, filho, mas eu estou aqui para te dar graça. Eu estou aqui para te proporcionar salvação, vida eterna, uma nova história, um novo caminho, uma nova vida. Quem quer encontrar com Jesus?
Quem quer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Todos nós queremos, mas nós precisamos de fato sair de Lodebar, se apresentar ao rei como um cão morto, do jeito que você está se sentindo por dentro. Exatamente do jeito que você está se sentindo. Sem vergonha, sem medo. Sabe, porque você não vai estar falando para qualquer um, irmão. Você vai estar falando para o seu Senhor, para o teu Criador. Ele te conhece, Ele sabe quais são as feridas. Ele sabe quais são as escuridões que você se enfiou, que você tem vivido. Ele sabe. Ah, irmã Silene, então eu estou esperando Ele agir, Ele fazer um milagre. Então, enquanto tu não se dispor a falar com Ele, se dispor, se inclinar a Ele, dizer assim, Senhor, eu estou assim, 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 assim. Olha, não tem, para mim, nessa situação, é só o Senhor. Isso vale para tudo. Isso vale para questões de rejeição. Isso vale para a questão ministerial. Isso vale para amizades. Isso vale para a questão lá fora com alguém. Isso vale com questões relacionais com a igreja, fora da igreja. Isso vale para tudo, irmãos, para tudo. Seja sincera com Deus, seja sincero com Deus a respeito daquilo que você está sentindo e a respeito do lugar onde você se encontra hoje. Lugar de tristeza, de dor, de angústia, de ressentimento. Lugar de esquecimento, que talvez você ache que está esquecido. Não, não. O rei quer falar com você. O rei quer falar com você. O rei quer restituir a tua paz, a tua saúde mental. O rei quer restaurar a tua espiritualidade. O rei quer transformar você de uma forma poderosa. O rei quer tocar no seu físico. Oh, aleluia, se coloque de pé em nome de Jesus. Ministério de louvor, por favor. Se tiver alguém no nosso meio que quer receber uma oração, vem à frente. Se você se sente assim, vem à frente. Se você quer encontrar Jesus, vem à frente. Se você quer Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você quer realmente o encontro proporcionado com o Rei dos Reis nessa manhã, vem à frente. Pode vir, iremos orar, temos pastores, temos irmãos aqui que vai estar orando por você, que pode interceder pela tua vida e essas feridas serem sanadas nesta manhã. Essa escuridão, essa vida em Lodebar pode ter diferença a partir dos passos que você der em direção a Jerusalém. Oh, aleluia! Pode vir, irmãs, pode vir à frente, pode vir. Peço a pastora Cris, pastor Pablo, os irmãos aí que estão podendo interceder, vem nos ajudar em nome de Jesus. Vem ajudar.
do meu coração e tudo que há em mim. Entrego o meu viver por amor a ti, meu meus sonhos tenho a ti. Você que precisa de oração pode vir aqui à frente. Você que precisa de oração pode vir aqui à frente. Os irmãos vão interceder pela sua vida. Pela vida do Senhor. Entregue sua vida a Ele. Entregue seu coração a Ele. Tudo que há em mim, Senhor, e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu Rei. Sonhos renda-te e meus direitos sou. Decida, Deus, em nome de Jesus. Você que quer interceder, vem aqui à frente e interceda por essas vidas, irmãos. Pastor Carlos, irmã Marisa, vem pra frente, vem interceder pelos irmãos. Vamos interceder, vamos orar, igreja, em nome de Jesus. Vamos interceder, vamos levantar o altar da oração aqui nessa manhã. Eu entrego tudo a ti, Jesus. E eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus. É momento de entregar a sua vida diante dele. Colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Eu deixo aos pés da cruz por conhecer a ti, a teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Vamos cantar, igreja, eu entrego. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego, sim, Jesus. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego, sim, suas vozes. Você pode cantar isso? Você pode entregar a sua vida a Ele. Você pode entregar o seu coração a Ele, a sua mente. Eu entrego, sim, Jesus. E eu entrego tudo a ti. Cante isso a Ele. Cante isso a Ele. Eu entrego, sim, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Aqui estão os seus filhos, Senhor, as suas filhas, que estão clamando, dizendo que entregam tudo a Ti, Senhor. A vida a Ti, Senhor. As tristezas, as alegrias, enfermidades, Senhor.
Em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. Age com misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Aviva, Senhor, o teu povo. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva, Senhor. Em nome de Jesus. Transforma, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o nosso momento de ofertório. Mas antes eu quero agradecer a Ti, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por tamanho amor. Obrigada por tamanha graça. Obrigada por tamanho cuidado sobre as nossas vidas, sobre as nossas emoções, sobre o nosso físico, sobre a nossa vida espiritual, Senhor, que as nossas vidas possam ser completas e cheias da Tua presença. Obrigada, Senhor, por trabalhar nas nossas emoções, no nosso psicológico. O Senhor pode, Senhor, continuar fazendo, Senhor, mais e mais. É o que te pedimos, Senhor, nesta manhã. Que a Tua graça seja, Senhor, algo impactante para nós que aqui estamos presentes. Mas também, Senhor, para aqueles, Pai, que estão nos ouvindo pela internet. E aonde quer que essa mensagem chegue, Pai, que vidas possam ser impactadas e verdadeiramente, Senhor, não só nós aqui, mas onde quer que chegue essa mensagem, que as pessoas possam sair de Lodebar e entrar em Jerusalém, Senhor. Verdadeiramente possamos, Senhor, ser agraciados e agraciadas com o Teu favor, Senhor. Obrigada, Pai, por esta manhã, por este momento de culto, por esse tempo. Obrigada, Senhor, pela intercessão pela manhã. Obrigada, Senhor, por tão poderosa é a Tua mão sobre as nossas vidas e sobre esta casa de oração, em nome de Jesus. Visita, Senhor, e abençoa a vida dos nossos pastores, a sua casa, a família. Que a Tua mão de poder sempre conduza os Teus filhos em todo o tempo, Senhor, na sua questão profissional, na vida pessoal e ministerial. Seja o Senhor o direcionador da vida dos Teus filhos. E eu entrego, Senhor, esta família pastoral aos Teus cuidados nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, como todos nós aqui sabemos,